Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 25. Vamos ler com a guia de Seu Santo e Bom Espírito. O glorioso retorno de Jesus. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Irmão, Jesus Cristo está falando sobre a sua segunda vinda. Na segunda vinda de Jesus Cristo será instaurada a plenitude do reino de Deus. Hoje nós já estamos vivendo o reino de Deus. Jesus Cristo falou: é chegado a vós o reino de Deus. Mas não estamos vivendo a plenitude do reino de Deus, onde não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não vai haver mais morte, novos céus, nova terra, um corpo glorificado, nós habitando eternamente junto com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, irmãos, ele vai alertar os seus discípulos sobre o que antecederia a sua vinda. Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês prestem atenção, porque antes da minha vinda vão ter sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas, sinais no mar. E Jesus Cristo vai falar sobre outros sinais também. Nessa passagem, Jesus Cristo vai tratar desses sinais aqui. Mas Jesus Cristo também vai falar sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, fome. Vários sinais vão acontecer. Jesus Cristo vai dizer que antes da sua vinda vai ser como a mulher prestes a dar à luz. Ela sente as dores do parto. Quanto mais o momento do bebê nascer se aproxima, maiores são as dores que ela sente, e com mais frequência são as contrações. Então, antes da vinda de Jesus Cristo, mais significativos vão ser os sinais, mais fortes serão os sinais. Sempre houve terremotos, mas quando a vinda de Jesus Cristo se aproxima, eles serão mais fortes, eles serão mais frequentes, E é preciso estar olhando para esses sinais a partir da perspectiva correta. Irmão, se nós não estivermos olhando para os sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo, se nós não estivermos olhando a partir da perspectiva da palavra de Deus, a gente simplesmente vai perder o significado dos sinais. Porque os sinais, irmãos, eles servem para fazer com que nós venhamos a nos apegar mais com Deus, para que nós venhamos, irmãos, a buscar a Deus de maneira mais fervorosa, mais firme, venhamos a colocar aquilo que está errado em ordem. E se nós não estivermos olhando para os sinais a partir da perspectiva da Bíblia, nós vamos começar a olhar para os sinais a partir da perspectiva do mundo. E o mundo, quando ele vê os sinais, quando ele vê as tragédias, quando ele vê as catástrofes, quando ele vê os desastres acontecendo, o que o mundo diz? O mundo diz: essas catástrofes aí, elas estão acontecendo porque é o aquecimento global. O ser humano está destruindo o planeta, o ser humano fica jogando gases no planeta, as pessoas ficam andando de carro, poluindo o ambiente, aí aquece o clima. Por isso que está acontecendo essas catástrofes, Por causa disso. Há uma explicação científica.
para todas as catástrofes. Né? Você nunca vai assistir a televisão, também nunca vai dizer lá, ó, as catástrofes aí, Jesus está vindo, né? Telespectadores, Jesus está vindo, você pega com Deus. Não, nunca vai ter Jesus. Nunca vão falar de Deus. Nunca vão falar, isso aí é cumprimento da palavra de Deus. Nunca vai dizer. Sempre vão dizer com uma explicação científica. Não, isso aí é só um aquecimento global, isso aí é que as pessoas querem ficar comendo carne, né? E para as pessoas comer carne tem que criar muito boi, muita vaca, isso tem que devastar o meio ambiente, né? Esses animais aí emitem muitos gases na atmosfera, então causa muitos problemas para o meio ambiente. É por causa disso que está acontecendo as catástrofes, né? O mundo vai ter os seus especialistas, o mundo tem as suas narrativas, né? E quantas pessoas, irmãos, acreditam nesse tipo de coisa? Quantas pessoas, irmãos, realmente acreditam que as catástrofes que sobrevêm estão vindo porque o ser humano está destruindo o planeta? Né? Então, irmãos, é preciso que nós venhamos a olhar para esses sinais a partir da perspectiva da palavra de Deus, para que nós venhamos a saber, irmãos, que é a volta de Jesus Cristo que está próximo. É isso que os sinais significam. É isso que eles representam. Até porque essas narrativas científicas, né, esses especialistas, sabe, irmãos, é tudo muito questionável. É tudo muito questionável. Nós estamos vivendo uma pandemia agora, né? E no começo da pandemia era assim: não usem máscara, só os infectados têm que usar máscara. É só quem está doente que tem que usar máscara para não infectar os outros, não é para todo mundo usar máscara. Daqui a pouco todo mundo agora usa máscara, agora todo mundo usa máscara, né? Daqui a pouco não, todo mundo fica em casa, todo mundo em casa. E quem foram os que mais ficaram doentes? Os que ficaram em casa. Quem foi trabalhar ficou menos doente porque quem ficou em casa. Então, sabe, irmãos, é tudo questionável, sabe? É tudo passado como ciência, como fatos irrefutáveis, quando, na verdade, irmãos, é mais para manipular as massas, né? Mais para alcançar os seus propósitos, seus objetivos. Então, é preciso ficar de olhos bem abertos com a ciência, né? E quando vier os sinais, as tragédias, calamidades, pode ter certeza que a ciência e os especialistas, eles vão vir com as suas narrativas totalmente diferentes daquilo que a Bíblia diz. Ninguém vai se voltar para a palavra de Deus e vai dizer que a vinda de Jesus Cristo está próximo, se apegue com Deus. Não vai ter nada disso. A narrativa do mundo mediante aos sinais você está vendo esses sinais aí que está acontecendo? Sabe o que nós temos que fazer mediante esses sinais? Nós precisamos, a partir de agora, salvar o planeta. Essa é a narrativa do mundo. Nós temos que salvar o planeta. Nós temos que parar de andar de carro, nós temos que parar de comer carne, né? As pessoas têm que parar de ter filho, não cabe mais pessoas nesse mundo, não cabe mais ninguém nesse mundo, então ninguém mais pode ter filho. E assim, eles passam a narrativa de que se todo mundo fizer as coisas certinho, a gente vai viver um paraíso nessa terra. Essa é uma coisa maravilhosa, não vai ter mais catástrofe nenhuma, não vai ter luta nenhuma, não vai ter mais problema nenhuma, porque a partir do momento que a gente aprender a viver em harmonia com a natureza, vai ser tudo maravilhoso. Essa é a narrativa do mundo mediante os sinais, mediante as catástrofes, mediante as calamidades. E se nós não estivermos enxergando o problema a partir da perspectiva da Bíblia, né, irmãos? E a Bíblia nos mostra que o problema é o pecado, né, irmãos? O problema é que o homem está em inimizade com Deus. O problema é que o homem precisa se reconciliar com Deus. Esse é o problema, né, irmãos? O problema, sabe, irmãos, é que as pessoas precisam se arrepender e precisam viver uma vida para a glória de Deus. Esse é o problema, né? Se nós não soubermos qual é o problema, olhando para a palavra de Deus, a gente vai achar que o problema é poluição, é aquecimento global, é efeito estufa, é buraco na camada de ozônio. A gente vai achar que o problema é um monte de coisa, menos aquilo que realmente é. E o que vai acontecer, irmãos? O que nós vemos nessa passagem aqui? Nós vemos nessa passagem aqui
que as pessoas ficaram desesperadas. Na terra, as nações ficarão desesperadas. É o que o texto bíblico diz. Elas estão desesperadas. Por que elas estão desesperadas? Né, irmãos? Elas estão desesperadas porque Jesus Cristo está voltando. Não tem mais como dizer, não, é só aquecimento global, é só efeito estufa, é poluição. Não, elas estão vendo Jesus Cristo voltar. E isso é desesperador para elas. Desesperador para elas, irmãos, porque agora elas sabem o real motivo do que representavam os sinais, do que representavam aquelas calamidades, aquelas tragédias que estavam sobrevindo. Mas agora é tarde para se arrepender. Agora é tarde para caminhar com Deus. Agora é tarde para viver uma vida para a glória de Deus. Agora é tarde para despertar. Eles deveriam ter despertado antes, deveriam ter caminhado com Deus antes. Deveriam ter vivido uma vida para a glória de Deus antes. Agora não tem mais tempo. Agora é o momento de separar o joio do trigo, de separar o bode das ovelhas. Então essas pessoas estão vendo isso e elas estão desesperadas. E antes da volta de Jesus Cristo vão acontecer calamidades muito mais fortes. E diante dessas calamidades, as pessoas estão vendo a sua vida correr risco, né? As pessoas muitas vezes estão bem, com os seus sonhos realizados, saudáveis, e de repente, na volta de Jesus Cristo, calamidades terríveis, e elas estão vendo sua vida correr risco, elas estão vendo os seus sonhos simplesmente naufragarem, e elas estão desesperadas por causa disso também, né? Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas não vão estar desesperadas nesse momento? E nós, irmãos, não podemos enxergar apenas como catástrofes naturais, mas quantas catástrofes, irmãos, podem acontecer na nossa vida a qualquer momento? Quem que está livre de pegar uma enfermidade aí, descobrir que tem um câncer aí, de repente morre em 3 meses? Quem está livre? Né? Quem está livre de ficar desempregado aí e de repente perder tudo que tem? Quem que está livre dessas catástrofes? Né, irmãos? E como nós reagimos mediante essas catástrofes da nossa vida? Como nós lidamos com elas? Como nós encaramos elas? Então Jesus Cristo, irmãos, Ele está alertando os seus discípulos como eles deveriam reagir mediante esses desastres, mediante essas catástrofes, mediante esses sinais. Como os discípulos deveriam reagir? Né, irmãos? Eles deveriam exultar, eles deveriam se alegrar, eles deveriam erguer a sua cabeça e saber que a redenção está próxima. Né? Jesus Cristo não vai dizer para eles, quando você vê as catástrofes aí, dá uma de louco, fique desesperado, angustiado, derrotado, né? Você baixa a cabeça assim como um verdadeiro derrotado e dá uma de doido. Sabe, muitas pessoas, irmãos, parecem sãs, parecem equilibradas, parecem crentes, parecem firmes, parecem fervorosos, mas quando a catástrofe vem na vida dele, ele vira louco, fica louquinho, perde a cabeça, fica totalmente desequilibrado, fica totalmente perturbado, não sabe lidar com as catástrofes. E muitas pessoas, irmãos, acham que estão prontas para lidar com as catástrofes naturais da volta de Jesus Cristo, mas não conseguem lidar com as próprias catástrofes que acontecem na sua própria vida. Sabe, se nós não conseguimos lidar com os problemas da nossa vida, irmãos, pode ter certeza que a gente não vai conseguir lidar também com as catástrofes naturais que vão acontecer antes da volta de Jesus Cristo. Né, irmão? Jesus vai falar: muitas pessoas desmaiarão de terror. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão desmaiando de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo. Né? As pessoas estão vendo seus sonhos naufragar, as pessoas estão vendo seus projetos afundarem. Né? Quantas pessoas, irmãos, se Jesus Cristo voltar, estraga a vida que ela tem?
Porque ela está tão feliz, ela está tão satisfeita, tão realizada, que agora que ela acha que concretizou sonhos, projetos, se Jesus Cristo voltar, estraga. Então ela fala, não volta não, Jesus, não volta não, deixa eu aproveitar um pouco, porque para ela tá maravilhoso, Jesus Cristo vindo estraga. Quantas pessoas estão apegadas às coisas do mundo dessa forma? E o texto bíblico vai dizer, irmãos, que essas pessoas estão desmaiando de terror, elas estão preocupadas com aquilo que vai acontecer com elas, porque o texto bíblico tem que dizer, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. As pessoas estão desesperadas, porque elas estão vendo sinais no sol, elas estão vendo sinais na lua, e elas estão vendo sinais nas estrelas, elas estão vendo os poderes do céu sendo abalados. Né, irmãos? E isso não é muito condizente com a ciência que a gente tem hoje, né? Porque a ciência que a gente tem hoje diz assim, não, porque o planeta Terra é um planeta no meio de bilhões de galáxias, né? O planeta Terra é praticamente um planetinha vagando por aí, né? Podem haver centenas e milhares de planetas Terras igual o nosso, que a gente nem consegue ver, porque o espaço praticamente é infinito, né? E a Terra é um nada, você pode ter certeza que você é um nada menor ainda, né? Então a ciência, ela despreza o lugar que Deus nos deu para morar, e despreza muito mais ainda nós que vivemos nesse planeta. Irmão, só que a palavra de Deus, ela vai dizer, não, a terra é importante. Deus fez o sol para a terra, Deus fez a lua para a terra, Deus fez as estrelas para iluminar a noite na terra. Não tem nada ao acaso vagando que não serve para nada, que não tem importância nenhuma, sabe? A ciência vai dizer, não, as estrelas estão nascendo, estão morrendo, estão colidindo lá, isso não afeta a gente, sabe? Mas não é o que essas pessoas aqui estão vendo. O que essas pessoas estão vendo aqui, irmão, são as estrelas sendo abaladas, estão vendo o céu sendo abalado, e mediante ao que elas estão vendo, elas estão caindo em desespero, elas estão desmaiando de terror, né, irmãos? Então, coisas terríveis. E na palavra de Deus vai dizer o que vai acontecer depois. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Elas estão vendo Jesus Cristo voltar. E Jesus Cristo, irmãos, ele não está voltando de maneira oculta, escondido. É só alguns que estão vendo, passou desapercebido para um monte de gente não viu, né? Que nem muitas vezes eles retratam nos filmes. Eles retratam nos filmes Jesus Cristo voltando, mas ninguém vê, é só as roupas sumindo, sabe? Não é isso que está acontecendo aqui. O que nós estamos vendo nessa passagem aqui são as pessoas em desespero, vendo sinais, vendo Jesus Cristo voltar, e elas sabem que é Jesus Cristo que está voltando, então as narrativas do mundo já não funcionam mais. Elas sabem que agora é o dia de prestar conta, o dia do juízo, que elas não caminharam com Deus, que elas não honraram a Deus, que está sendo separado o joio do trigo, e isso está fazendo elas entrarem em desespero, em angústia, em aflição. É isso que o texto bíblico está mostrando. E esse texto bíblico mostrando esse tipo de coisa, irmãos, é para que quando nós venhamos a ver os sinais, para que nós venhamos a aumentar a nossa comunhão com Deus, para que nós venhamos a nos apegar mais com Deus, né, irmãos? Que ao invés da gente desanimar, ficar preocupado que vai perder o emprego, que vai perder a casa, que vai perder a saúde, que pode morrer, né, irmãos? Para que nós venhamos a nos alegrar sabendo que temos uma vida eterna estando em Jesus Cristo, e não precisamos nos preocupar com nada. No versículo 28 vai dizer, sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, né, quando esses sinais começarem a surgir, ou seja, eles não vão acontecer de uma vez, de uma hora para outra. Esses sinais, eles vão começar a surgir, e quando eles começarem a surgir, nós temos que saber, não, a volta de Jesus Cristo está próxima. Nós temos que saber, isso aí é Jesus Cristo voltando. O mundo vai ter as suas explicações científicas, vai ter as suas narrativas, vai ter os seus especialistas, mas nós vamos saber, não, é Jesus voltando.
É a vinda de Jesus Cristo que se aproxima. É o momento de eu me apegar mais com Deus. Quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Então alegrem-se, levante a vossa cabeça, olhe para o céu, esperando o seu Salvador, esperando a sua redenção. Não é para baixar a cabeça como um derrotado. Sabe, irmãos, o quanto hoje os crentes agem como derrotados, irmãos, diante das dificuldades. Sabe, irmãos, eles simplesmente definham. Você vê o crente definhando, você vê o crente perdendo o seu tesouro, praticamente. Está enfermo, perdeu o tesouro dele. Você nem sabia que aquele era o tesouro dele. Mas quando ele descobriu que ele vai morrer daqui a uns 6 meses, pronto, definha. Ele baixa a cabeça como um derrotado mesmo e desfalece, murcha que nem uma flor, Ao invés de ele levantar a cabeça para o céu e esperar a alegria em Deus, a paz em Deus, o contentamento em Deus, a salvação em Deus, não, ele faz justamente o oposto. Sabe, ele vai para o caminho oposto. Ele não tem mais prazer para congregar, não tem mais prazer para orar, não tem mais prazer para louvar, não tem mais contentamento, não tem mais alegria nenhuma, porque ele realmente perdeu o seu tesouro. Sabe, os cristãos, irmãos, eles estão levantando a sua cabeça aqui, porque agora está vindo o maior tesouro deles. Agora eles vão habitar com Jesus Cristo para sempre. Agora eles vão caminhar com Jesus Cristo para sempre. Agora eles vão ter a plenitude do reino para sempre. E é isso que o texto bíblico está nos mostrando. Pois está muito perto a vossa redenção. Irmãos? Então esses sinais, irmãos, sinais são importantes. E se nós não estivermos olhando para a palavra de Deus, certamente eles vão passar desapercebidos. Sabe, é preciso que nós estejamos olhando para os sinais, não fica apenas dependendo da TV, não, irmãos? Porque na TV, sabe, eles enganam muito, Na TV, irmãos, eles podem dizer, não, isso aí é comum, isso aí acontece sempre, mas antes você não ouvia falar de tantos sinais assim, antes você não ouvia falar de tantas tragédias assim. Então, vamos olhar para os sinais, não vamos depender só da TV, não. Irmãos, vamos ver, não, antigamente não era assim, não, antigamente essas coisas, isso aqui, não aconteciam com esse tipo de frequência, antigamente, porque senão, irmãos, a gente pode simplesmente perder os sinais todos, e quando Jesus Cristo voltar, a gente pode estar desapercebido, que a gente ficou muito, quem que ia imaginar, irmãos, que esse ano ia ser do jeito que é hoje? Quem que no ano passado ia dizer assim, não, o ano que vem as escolas vão fechar tudo, as pessoas vão ser proibidas de trabalhar, vai todo mundo usar máscara, onde você vai entrar no mercado é máscara, a pessoa vai vir com um termômetro na tua testa, medir tudo. Quem que acreditava no negócio desse? Todo mundo ia dizer, não, imagina, isso é coisa de doido, isso aí não existe não, isso aí nunca aconteceu uma coisa dessa. Mas agora é o novo normal, Então, irmãos, quando surgirem essas catástrofes, sabe, não adianta a gente olhar isso como algo normal. É normal, essa catástrofe é normal, está acontecendo com muita frequência, mas é normal, não precisa se preocupar, está normal, não, mas que nós viemos a saber, a vinda de Jesus Cristo está próxima. Precisamos nos apegar com Deus, precisamos caminhar de maneira mais fervorosa, precisamos nos arrepender agora, colocar a nossa vida em ordem agora, irmãos? É para isso que serve, é para isso que Jesus Cristo está alertando aqui sobre esses sinais, para que quando, irmãos, nós enxergarmos eles surgindo, que venhamos, irmãos, a estar firmes, fervorosos, prontos a caminhar mais e mais com Deus. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus.